Começando a quarta temporada do Tools for Life. Sejam todos bem-vindos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que agora eu consiga incluir a minha irmã, Kelly Jabor, porque vocês que estão sempre aqui, vocês sabem que esse projeto é meu e da minha irmã. Então, o moderador não pode estar em um vídeo ao vivo? Como assim? Como é que eu tiro ela de ser moderador, gente? Pera aí. Certo, hein? Vamos ver. Kel, diz aí se você recebeu. Yes, vai dar certo! Ai, que Ai, bom, finalmente. gente! Tudo bem, pessoal? Que bom estarmos aqui. Tudo bom, Lilzinha? Tudo bem. E É, a aí, gente que ficou um tempão sem novidades? fazer live, né? E acho Já que mudou um monte mudaram de coisa. algumas coisas aqui. É verdade. Agora eu acho que é ali Aí, embaixo no maisinho, mas tudo bem. É bom que a gente sim, já se atualiza, né? exato. Que Não, e agora apareceu para mim o pedir para participar, então já garanti, também já pedi. Então, de boa. alguma forma, foi. Desculpa, gente, todos vocês ficaram aí esperando esse tempo todo, mas voltaram, gostei de ver, obrigada. Estavam todos É. ansiosos esperando essa volta. A gente também, viu? Já tô suando aqui. Nossa, tá um calor aqui no Rio de Janeiro. O tempo agora tá até meio que mudando, tá? Uns trovões aqui. A Toti estava falando o Instagram tá meio instável, mas vamos na fé de que vai dar tudo certo, porque a gente tem muita coisa legal para compartilhar com vocês. Sim, muita Tchau! gente falando tal, que saudade da gente, saudade do TUS. Nós também, gente, estamos muito felizes, muito animadas. E obrigada pela comunidade estar aqui presente, né? Cada nominho ali, muito bom ver vocês aqui com a gente, né? É Oi, energia muito boa, bom tava com muita mesmo. saudade também. A Bom gente demais. recebeu muitas mensagens lindas de vocês, muitos pedidos, e foi isso que fez com que a gente voltasse logo. A gente estava planejando um pouco mais para frente e a gente falou: quer saber? Vamos priorizar o Tools, porque tá todo mundo querendo e a gente estava com muitas saudades desse nosso cantinho aqui. Estou super feliz, de verdade, de estar aqui com vocês. Inclusive, a gente quis fazer aqui no Tools e não no meu perfil, justamente para ficar bem intimista, só quem realmente está interessado nesse assunto, em estudar com a gente, sabe? Porque às vezes a gente fala sobre coisas mais abrangentes para todo mundo, mas isso aqui é tão especial, né? Isso aqui é para quem realmente está ali numa busca pessoal, por se desenvolver, por se aprimorar. Então a gente fica muito feliz de estar junto de vocês nesse trajeto, porque é a nossa busca, né, Kel? A gente está aqui para aprender também, a gente está aqui para se aprimorar, a gente sempre teve essa busca juntas, nós como irmãs, e é muito gostoso, é a realização de um sonho fazer isso agora com vocês. É, com certeza. E tem gente ali comentando, Lil, do Pod Ellen, que vira o Pod Ellen, né? O nosso podcast Corpo, Mente, Alma, Espírito, Espírito. né? Mas assim, não deixa de ser um desdobramento, é mais um braço desse nosso propósito, como a Lila muito bem falou, né? É o nosso propósito de vida, é uma missão, é algo que realmente a gente vem buscando, a gente troca muito juntas e a gente adora compartilhar isso com os nossos amigos e agora com vocês, a nossa super comunidade querida, queridíssima, né? Exatamente. Então, seja no E Tu, seja no Pod Ellen, a gente vai continuar sempre trazendo esses projetos. Então, mesmo que a gente esteja sumida de um ou de outro, é que a gente está preparando alguma coisa, entre outras novidades aí, com certeza, né? porque daqui a gente não sai mais, a gente não abandona, de verdade, esse é o projeto dos nossos sonhos. Sim, E são formatos diferentes da mesma coisa, do mesmo tema, do mesmo exato. assunto, né? Uhum. Formato podcast, formato mais intimista aqui no Tools, mais aprofundado também. Então É, vamos lá, vamos começar sem vamos, delongas? Esse vamos. livro é maravilhoso, gente. Ele é Maravilhoso. fininho, ele é magrinho, ó, ele é pequenininho, mas ele é uma delícia de ler. Ele é super poderoso, eu diria até que bombástico, né, Kel? Faz você É. pensar e repensar muita coisa da vida, e esse é o intuito, né? Estamos aqui justamente para refletir, para alcançar essas melhorias que a gente está buscando, a gente precisa refletir, e nada como ter um mestre compartilhando muita sabedoria com a gente. Dessa vez vai ser a sabedoria tolteca. Eu vou fazer uma introdução rápida sobre essa filosofia, depois a Kel vai introduzir sobre o primeiro capítulo, né, que é uma introdução aos 4 compromissos, e aí depois a gente entra no primeiro compromisso, que é o uso impecável da palavra. Na verdade, seja impecável com a sua palavra. Esse é o título
do primeiro compromisso e vai ser muito interessante. Resumidamente, gente, os toltecas, eles foram um povo que viveram na era pré-colombiana, ali na área do México, na região do México, em 900 a 1200 depois de Cristo, mais ou menos, tá? Eles eram considerados homens e mulheres da sabedoria. Na verdade, eles eram cientistas e artistas que se encontraram com o intuito de explorar sabedoria espiritual e conservar os hábitos dos antigos. Só que aí eles tiveram que manter esses conhecimentos maravilhosos por centenas de anos na clandestinidade, como tudo de bom, né? A gente conhece várias outras histórias que foram assim. Eles tiveram que ficar caladinhos, porque, nesse caso, né, dos toltecas, por conta das conquistas europeias, os europeus que chegaram ali, e também por conta do mau uso do poder pessoal de alguns aprendizes. Olha só, tem que ter muita sabedoria para conseguir usar bem esse poder pessoal que a gente adquire através de coisas poderosas como essas, né? Coisas que realmente fazem a gente despertar o nosso melhor, o nosso poder interior, o nosso eu superior. E o mestre dos toltecas era chamado de Nagual. O Dom Miguel Ruiz, que é o autor do livro, ele é de uma ancestralidade de naguais. E existia, depois que eles ficaram centenas de anos na clandestinidade, existia uma profecia que falava que uma hora ia ter que voltar. Eles iam ter que devolver essa sabedoria para o povo. E aí o Dom Miguel Ruiz, que é dessa linhagem, né, dos toltecas, ele é na linhagem de um nagual, dos naguais, né, ou seja, de um grande mestre, ele resolveu compartilhar isso com a gente. Então, é realmente um privilégio ter acesso a tudo isso, né, Kel? Agora fala um pouquinho sobre o primeiro capítulo, que é uma introdução a tudo isso, e depois a gente fala sobre o uso impecável da palavra. Bom, gente, então esse estudo é muito sintônico, né, com tudo que a gente aqui no TUS vem estudando, de física quântica, de que os nossos olhos não enxergam, né, enxergam menos que 1% da existência. Então ele fala sobre isso, né, ele usa termos diferentes, mas que se remete a esses conceitos que a gente veio vendo. Então eu achei muito interessante quando ele fala do espelho enevoado, né, que é logo a introdução ali antes de entrar nos compromissos em si. Ele fala que é justamente esse véu, né, que outras tradições espiritualistas também já falavam, né, esse véu da ilusão, é o véu de Maia para os indianos, né, a Cabala fala isso também. Ian Meckler, querido, olha que honra ele estar aqui com a gente, várias pessoas queridas, gente, eu estava ali fazendo coraçãozinho, porque tem um monte de gente mandando mensagem, muita empolgação, no finzinho a gente conversa um pouquinho mais, tá? Inclusive, quem quiser anotar ali, você falou sobre a caixinha, não, né? Quem quiser botar perguntas, vamos deixar para o finzinho. A gente vai separar uns 10 minutos finais ali para trocar mais com vocês. Onde será que está a caixinha agora que mudou tudo, né? Procurando aí. Descobrir. Vai procurando aí, mas aí para a gente interagir um pouquinho com vocês, tá? Para a gente não desconcentrar aqui. Mas estou amando ver esses nominhos. Muito bom, gente. Obrigada pelo carinho, pela presença. Só lendo isso, né? Pela presença de cada um. Mas enfim, então ele fala sobre espelho voado, que é justamente o que a Cabala também fala, que a gente vê só 1% do mundo realmente, né, que existe. E 99% é um mundo que a gente não tem acesso a partir do momento que a gente está no corpo humano. Os nossos olhos humanos não nos permitem realmente acessar, né, a realidade como esse todo. Mas ele diz que tudo é feito de luz. Desculpa te interromper, mas tem algumas pessoas falando que seu som não tá legal. Pois é, gente, eu já até troquei o fone. Confirmem aqui, pessoal. Qualquer coisa eu tiro o fone, que eu tive problema no meu fone sem fio. Eu até falei, Liu, acho que tá dando interferência. Aí eu botei esse com fio, mas como ele é meio velhinho, não sei se ele tá meio capenga. Tem gente falando que o das duas tá normal. E tem gente falando, vamos ver. Que tá ótimo. Tá ótimo. Então, acho melhor eu seguir aqui. No pior dos mundos, eu tiro o som, fico um pouquinho mais perto. Eu tô achando que é bug do Instagram, sabia? Tá perfeito. Ah lá, tem um monte de gente falando que tá bom. Então vamos seguir. Tá. Vamos seguir. Então, ele fala sobre essa questão de que a partir do que a gente está no corpo humano, a gente já perde essa consciência expandida que a gente tem enquanto espírito,
né? Isso faz parte da nossa existência aqui, porque inclusive a gente não pode mesmo enxergar tudo, né? Inclusive se a gente fosse ter acesso a tudo que a gente fez em outras vidas, com outras pessoas e que são resgates aí que a gente tem que fazem parte, né, do nosso tikkun, né, do nosso processo de correção ou do nosso karma, em outra linguagem, né, nesse sentido de assim recuperar os nossos aprendizados e encará-los como desafios que a gente ainda tem que organizar melhor nessa nova vida. Mas ele fala que tudo é feito de luz e o espaço no meio, né, entre as estrelas e tal, não é vazio. Então achei interessante que é também uma referência ao vácuo quântico, né, que não existe esse vazio. Tudo é feito de luz, tudo é feito de átomos, todos nós somos feitos da mesma matéria, né? Todos nós somos luz, todos nós somos átomos. E ele fala sobre essa questão de que tudo é Deus, né? Tudo são as emanações, também tem a ver com a Cabala, né? As Sefirot, que são exatamente vários véus ali que são colocados até chegar na realidade material, mas que tudo vem de Deus, essa emanação ali, né? Até chegar aqui no mundo material. Então, isso eu achei muito interessante, eu queria trazer para a gente comentar, porque a gente pode acessar isso quando a gente expande a nossa consciência, enquanto emanações, né? A gente pode pedir para tirar esse véu, a gente pode meditar com essa intenção. E todo esse trabalho que a gente faz de estudo, de refinamento da nossa alma, de aprimoramento, peraí que o Benny está vendo alguma coisa ali na varanda, deixa eu tirar ele dali, senão ele vai ficar latindo. Então, tudo que a gente vem buscando está refinando a nossa alma e vai elevando a nossa consciência para a gente ir aumentando a nossa frequência, né? Já que somos todos frequências de luz. E uma coisa muito interessante que ele fala é que nesse mundo aqui humano, nós estamos todos sonhando acordados, né? E que nós temos um sonho coletivo. Então, isso é uma coisa que eu queria trazer, porque eu achei muito interessante, que tem um paralelo também com a psicologia junguiana, né, a psicologia transpessoal e tal, que fala do inconsciente coletivo como sendo uma herança da humanidade. Então, assim, todos os símbolos universais, que são os arquétipos, os mitos, tudo isso são conceitos que, independente da cultura, independente da época, todo mundo tem isso dentro da sua mente, dentro da sua psique. Todo mundo tem uma noção do que aquilo significa. Então, o arquétipo, né, de herói, de mãe, de pai, conceitos assim universais que você tem uma ideia do que é, mesmo que o seu pai pessoal, a sua mãe pessoal não seja exatamente aquilo, você tem uma ideia, a mãe deveria ser o que aconchega, né, aquele cantinho ali, aquele porto seguro. Pai, às vezes, vem dar uma estrutura, vem dar um limite, exatamente. Então, assim, tem todo um conceito dentro de nós. Então, isso tudo bem, faz parte do inconsciente coletivo, somos todos humanos, a gente vai trazendo essa bagagem que vai sendo transmitida de geração em geração. Só que existe um grande porém aí, que nós temos que cuidar com essas informações que vão sendo transmitidas, porque isso vem desde a nossa infância, além de ser reforçado de geração em geração, então é muito forte, mas assim, a criança, ela não questiona o que ela recebe do adulto. E esse é o ponto, realmente, enquanto crianças, a gente não tem ainda uma maturidade para questionar, a gente não tem um espírito crítico. E esse é o pulo do gato, porque enquanto adultos, essa influência lá da infância ainda vem muito fortemente nos influenciando, ainda exerce uma influência muito grande nas nossas vidas. A gente ainda não se sente capaz de quebrar com isso, né? Que vem sendo embutido através da repetição, vem sendo transmitido para nós. Porque o grande ponto é que esse sonho coletivo é também uma pressão da sociedade, é também uma ideia de certo e errado, de como você deve se comportar, de você foi um bom menino, uma boa menina, isso aqui foi legal, mamãe gostou disso aqui, papai vai te dar esse presentinho e tal, ou então um castigo. Então esse sistema de castigo e de recompensa que a gente cresce com ele, né, ele vem nos influenciando e você enquanto criança a gente quer ser amado, a gente tem medo de ser rejeitado e a gente muitas vezes começa a fingir algo que nós não somos e aí começam as máscaras sociais. Então eu queria falar sobre isso porque assim, é aí que a gente começa a esquecer quem a gente é e quais são realmente os nossos sonhos pessoais. A gente começa a se confundir, que é o que ele chama aqui, que é a introdução do sonho enevoado, né? A gente começa a se confundir com esse inconsciente coletivo ali, né? Que ele chama simplesmente de sonho coletivo, que nos é passado.
Mas, na verdade, a gente começa a perder as nossas inclinações naturais, porque nos ensinam até sobre o que deve ser sonhado. Então, a gente começa a abandonar aquelas coisas que realmente nos motivavam, que realmente nos apaixonavam, né? Nos entusiasmam, aliás, e a gente começa a seguir o padrão da sociedade, o que é esperado, o que nossos pais esperam da gente. Até na psicanálise tem isso, né? É o eu ideal, que é uma projeção do narcisismo dos pais. Enfim, isso é um ponto, gente, fundamental. Tanto que eu falei para Lila, eu falei, por É, favor, antes de começar os compromissos, eu é, preciso fazer um parêntese sobre isso, porque assim, como isso é importante, porque é ali que muitas vezes a gente perde a força, a gente perde a é, autenticidade e a gente se exatamente. desconecta de quem a gente realmente é, né? Exatamente, a Fala. gente deixa de exercer o nosso próprio eu, que é a coisa mais importante que a gente é, que a gente tem, né, Sim. como poder pessoal, a gente deixa de ser autêntico. E isso é muito ruim, porque todos nós temos essas máscaras sociais e a gente se incomoda com isso. A gente fica assim, ai, queria tanto fazer tal coisa, mas não vai pegar bem, ou então, ai, não esperam isso de mim, o que vão dizer? Ai, Uhum. acho que as pessoas não vão aceitar, melhor não. Eu acho que isso é muito. A gente se sente podado, né? Castrado, quando a gente não consegue simplesmente ser. Tudo bem que não Uhum. dá pra gente ser tão livre assim, né? Que às Ou vezes eu fico não, ou pensando, dá. ainda não dá, eu acho. Não, eu Porque se a acho que gente esse fosse é o fazer ponto. tudo que a gente gostaria, que a gente pensa, assim, sem filtro nenhum, acho que ia dar muita confusão, né? Não, claro que para viver em sociedade a gente não pode simplesmente seguir em nossos instintos mais loucos, né? Porque, É. obviamente, o nosso espaço termina quando começa o do outro. Então, E existe as toda pessoas essa. têm Não, níveis evolutivos diferentes, existe. né? Tem as Também. regras de convivência, diplomacia, empatia, tolerância. A gente não pode ser egoísta e o que importa é o que eu estou pensando. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é da gente não perder a nossa essência, da gente não abandonar os nossos sonhos e principalmente da gente questionar o que nos foi passado, porque a gente fica com aquela voz, aí depois quando você for falar das palavras, né, do que os nossos pais nos disseram, influenciando o nosso diálogo interno, que é o que a gente chama na psicologia de self-talks, né? Então, a gente fica ainda deixando aquilo reverberar para o resto da vida, às É. vezes, de coisas que às vezes os pais falaram e eles nem tiveram consciência. Ele até dá o exemplo no livro que às vezes o pai simplesmente, a mãe teve um mau dia ali, e aí ela fala: ai, para com isso, para de cantar, sua voz é horrível, você pode ficar quieta. E aí a menina nunca mais ela conseguiu se expressar, ficou achando que a voz dela era feia, e não Nunca era mais disso que se cantou, tratava. nunca mais cantou e ainda ficou até com dificuldade de fala. Ela se tornou tímida e fechada, né? Ele Exatamente. E conta esse caso ficou. aqui no livro. Exato. Quantas vezes a gente internaliza, né, os bullings, né, na escola, Uhum. ou de coisas É, que pais ou que professores, infelizmente, também falam às vezes. Então, assim, porque somos todos seres humanos com imperfeições. Então, daí já é até uma boa introdução para você pegar para falar do poder da palavra, né? Porque, assim, o é, quanto a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque o que a gente fala influencia muito no outro e gera uma semente ali no outro que, se a gente não tiver imune a essas influências, no sentido de o que vai trazer essa imunidade? Esse questionamento, esse espírito crítico. A gente precisa filtrar e falar: peraí, isso é apenas a opinião dessa pessoa. Não significa, exatamente. não é a realidade, entendeu? Eu tenho que me blindar nesse sentido de entender, bom, essa pessoa tem, né? Pensamos diferente, tá bom, essa é a sua opinião, tudo bem, né? Mas eu não vou internalizar, pegar aquilo para mim, porque aí é o que ele fala, isso daí é a falta de auto-amor, né? Quando você começa a se rejeitar, e é a base de todo o sofrimento, de todo o medo, de Total, toda, total. de todo o Quando eu fui inferno, trabalhando a né? minha. Que ele chama que o Ele vai inferno falar. é o estado mental, né? Então começa Total. ali, com esse medo de ser rejeitado, medo de não ser amado, medo de não ser aceito e essa baixa É. autoestima. A gente tem que refletir o que é verdadeiro dentro da gente e o que não é, o que foi inserido através da opinião dos outros e o que é nosso verdadeiramente. Isso a gente só consegue na maturidade mesmo, né? Depois de um certo tempo, assim, é uma busca de uma vida inteira, mas quando chega esse momento é maravilhoso. Quando eu estava trabalhando minha autoestima, que foi todo um processo, que eu estava me curando de várias questões da minha infância, enfim, que todo mundo tem, tá, gente? A minha mãe tá aqui na live, ela fica, tudo é culpa da mãe. Não é, mas é. Mas é porque não é por querer. As pessoas não têm consciência do quanto que elas influenciam os outros. E muitas vezes também, até na minha terapia, eu falei assim para ela, eu não tenho certeza se foi assim que aconteceu,
se a pessoa falou mesmo isso. Ela fala, não importa, o que importa é como você absorveu isso. Então, às vezes, a sua mãe falou uma coisa, ou seu pai, ou seu professor, ou um amigo, alguém que você considera, né, na sua vida, te falou uma coisa e você interpretou aquilo muito mal. Ele fala aqui no livro que a nossa mente é muito fértil para as ideias brotarem, né? E que às vezes a gente está mais suscetível para um tipo de ideias, às vezes mais para outras. Então, boas ou ruins, que vão nos trazer coisas boas ou más, né? E aí, às vezes, sem ter consciência do mal que está causando, a gente fere os outros através das palavras. Antes da gente entrar nisso, que esse é o meio do primeiro compromisso, eu queria só trazer uma reflexão do que é a palavra na nossa vida e o que ela pode causar. Aí depois a gente vai falar do convite que ele faz para a gente, que a gente já tem um compromisso com esses feitiços que lançaram na gente, e ele convida a gente a fazer um novo compromisso, ou seja, fazer isso tudo que a Kel estava falando aí, essa reflexão e ver o que é verdadeiramente nosso e traçar um novo rumo. E no final a gente vai falar sobre o mau uso da palavra, a fofoca. Sim. É importante. Fiquem aqui com a gente, porque são 3 tópicos, a gente não quer se estender muito nessa live, tá? Então vou falar resumidamente aqui. Gente, o que é a palavra? A palavra simplesmente é através dela que a gente manifesta tudo nessa vida. Tudo mesmo. Ela através da palavra, a gente entende o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente é. Se você parar para pensar, tudo bem, tem gestos, tudo bem, tem atitudes, mas é através da palavra que a gente consegue, de fato, viver o céu na terra ou o inferno, como ele mesmo usa essas expressões, né? Ele fala que a gente pode criar o sonho mais belo, ou seja, viver o céu na terra, ou a gente pode destruir tudo ao redor, com o uso da palavra. Por isso é que a gente quer frisar cada um dos compromissos individualmente, para trazer essa noção de importância que realmente tem. Porque é uma coisa que a gente faz todos os dias. Como a Kel estava falando, é uma coisa que a gente vem desde a infância, absorvendo essas coisas na nossa cabeça e criando crenças. Não se fala aí tanto das crenças negativas, das crenças limitantes, não sei o quê. Vem tudo da palavra de alguém. Você não cria um negócio assim sozinho, né? É sempre alguém que te lança um feitiço. Esse feitiço pode ser maravilhoso ou ele pode ser muito ruim. Então, esse é o poder que as palavras têm. Agora, eu quero convidar vocês para pensarem o que a gente pode adquirir de bom e de ruim através das palavras. Vou falar rapidamente aqui. Declaração de amor. Falar primeiro da parte boa. Declaração de amor, gente, tem coisa mais incrível do que viver uma declaração de amor, vivenciar um momento de declaração de amor. É muito maravilhoso. São aqueles momentos mágicos da nossa vida, highlight total. Um pedido de perdão. Olha como é importante isso. É através da palavra que a pessoa te pede perdão. É através da palavra que a pessoa te faz uma declaração de amor. Uma resolução de um problema. Você está ali quebrando a cabeça, vem alguém e fala, você fala, nossa, iluminou tudo, resolveu o meu problema. É através da palavra. O alto amor. O que a gente fala para a gente mesmo. São palavras, são pensamentos, né? São palavras na nossa cabeça que a gente coloca, que a gente lança o feitiço para a gente mesmo todos os dias. A gente tem que estar atento. A palavra também tem o poder de dissolver o medo. Isso é uma coisa que eu estou praticando muito. Toda vez que eu estou com medo inconsciente, assim, que eu estou insegura, estou com alguma energia negativa, eu falo, caramba, eu não estou conectada com as coisas boas, com Deus. E aí eu procuro me conectar com essas palavras certas, essas palavras edificantes, as palavras que enaltecem o nosso ser. Às vezes através de um livro, às vezes de mim para mim mesma, sabe? Eu mesma falo, tá tudo bem, você é protegida, você tem toda uma falange aqui com você, um protetor espiritual, você é filha de Deus, você tem as melhores intenções, está plantando sementes boas. Aí aquilo vai me lembrando do que eu sou. E aí aquele medo passa, aquela sensação de insegurança, de dúvida, de medo,
Passa. Então, eu passei a observar que toda vez que eu estou com essa sensação é que eu não estou conectada. Aí eu tenho que fazer alguma coisa espiritual. Ou então prestar atenção nos meus próprios pensamentos, que é ali que mora o problema, né? É ali que mora o problema e a solução. Os nossos pensamentos. Isso já tem uns anos que eu estou frisando aqui para a gente observar os nossos pensamentos. Não tem nada mais importante que você possa fazer na vida. E até deixa eu fazer um parênteses sobre isso, porque tem várias pessoas ali comentando, né? Ah, porque a mãe, porque, ih, meu Deus, e agora? Com medo da gente funcionar dessa maneira. Mas é o que a Lila falou ali, o poder da mente, gente. A gente está aqui justamente para expandir essa consciência. Todos os estudos, a meditação, toda essa busca, né? Essa jornada interior, esse mergulho interior, tudo isso vai fazendo a gente questionar. Então, lembrem-se que justamente Tools for Life é o nome do grupo, Ferramentas para a Vida. É justamente quando a gente acessa esses conhecimentos que a gente tem aquele insight, né? Aquela lampadinha se acende, a gente fala, eu posso fazer diferente. Se deixasse, eu ia ficar aqui pensando como todo mundo vem pensando, inclusive vem repetindo isso de geração em geração, né? Só que justamente uma das nossas missões, e que a gente já falou sobre isso, é o quê? É fazer parte dessa massa crítica, né? Contribuir ali um grãozinho para essa massa crítica, que é o quê? É o despertar de uma pequena quantidade ali da humanidade que já começa a sair do automático, né? Que normalmente a média lá da população está o quê? 95% inconsciente e só 5% consciente. A gente, à medida que vai conhecendo essas coisas e praticando, meditando e tudo mais, a gente vai expandindo, né? Tem estudos que mostram que a gente até aumenta a nossa massa cinzenta. Quando a gente medita, quando a gente estuda, quando a gente faz terapia, tudo isso, qualquer processo de autoconhecimento, aumenta aqui a nossa atividade no córtex pré-frontal, ao invés de você ficar só reagindo automaticamente ali pela amígdala, por circuitos neurais ali mais primitivos. Você começa a trazer o córtex pré-frontal, é responsável pela lógica, pelo raciocínio, pela tomada de consciência. Então é quando a gente recupera o nosso poder de escolha, que é o que ele fala que é o poder pessoal. Por isso que é o início da jornada rumo à liberdade, a verdadeira liberdade. Né? Então a gente pode sim se libertar de tudo isso à medida que a gente vai se conscientizando. Trazer para a consciência é a grande chave. Exato. Né? A gente perceber os nossos problemas, nossas questões, o que a gente quer melhorar e trazer para a consciência. Isso aí, gente, é a parte mais difícil, porque a maioria não está consciente, não consegue enxergar. Se você enxergou isso, o resto é prática, é treino, para ir numa ladeira acima. Entendeu? Ali é o platô, você estava afundando, aí você se conscientizou, chegou num platô, você para de afundar automaticamente, e aí você vai construindo os tijolinhos para subir essa ladeira. Então, trazer para a consciência e depois pegar as ferramentas e usar a seu favor. Né? Usar com disciplina e planejamento, né? Manter persistência, sabe? Manter aquilo, todo dia usar uma ferramenta da sua vida que vai te trazer essa consciência, que a gente dá aqui várias dicas de ferramentas, porque da mesma forma que a gente estava aqui explicando, né, que esses conhecimentos foram passados e a gente vai formando toda essa mentalidade, né, que é o chamado mindset hoje em dia, positivo ou negativo, construtivo ou fixo ali, limitado, né? A gente vai formando isso à medida do que a gente vem escutando os nossos pais repetindo, os nossos professores, toda a cultura, toda a sociedade repetindo e repetindo. Da mesma forma, a gente pode repetir esses novos conhecimentos, o poder das afirmações, dos estudos, tudo isso que a gente vem falando aqui. Mas volta lá, Lil, só esse parêntese importante também, né, gente? E tem tudo a ver, porque aqui o resumo do livro, o intuito do livro é fortalecer o nosso ser interior para nos livrarmos das impressões externas e máscaras que assumimos. Ou seja, tudo isso que vem de fora, que entra na gente, que depois a gente fala, o que eu faço com isso? Como é que eu tiro isso de mim? E aquelas máscaras que foram criadas, né, para a gente lidar com tudo isso, mas que não são saudáveis porque elas tapam a nossa nosso verdadeiro eu. Aí, só para terminar aqui, né? Então, as palavras podem trazer tudo isso de bom que eu falei, deixa a gente imune ao inferno, ele fala. E traz sucesso, abundância, porque usar a palavra para o bem, a gente vai ver no próximo item, é usar na direção da verdade e do amor por você. É lindo isso. Já. Deixa eu só falar aqui as coisas ruins para a gente trazer para a nossa consciência. Xingamentos e ofensas, gente, isso até acelera o coração. Quando a gente vive uma cena de briga, ou quando a gente presencia, é tão ruim, uma energia tão densa, tão baixa.
e dá um negócio assim lá dentro, a gente sente que não era para fazer isso, né? As brigas, as guerras, isso tudo começa através das palavras e acontece através das palavras, né? Os xingamentos, as ofensas, as brigas, as guerras. A gente pode usar a palavra para amaldiçoar, para fazer o outro culpar, para se culpar, né? Para a gente culpar o Para outro. se vingar, Não né? são palavras minhas, tá? São aqui do livro que eu resumi. Para causar remorso, para destruir. A Cabala já diz, assistam o nosso vídeo do Tools for Life, da Cabala, foi o episódio número 12 ou 13, né? Com o Shmuel Lemle. Eu vou botar lá no Tools pra gente amanhã, de repente, uns links para vocês assistirem. Porque tem esse vídeo da Cabala, tem o poder das palavras que eu gravei também. É um vídeo tudo lá do meu canal, tá? youtube.com/Ellen Jabbour. E na Cabala, nesse episódio da Cabala, a gente até menciona isso, que a Cabala considera tão grave quanto um assassinato falar mal de alguém. Para você entender o quanto que isso é grave. Tão grave quanto um assassinato, porque você já está matando aquela outra pessoa. Imagina que eu vou te apresentar alguém e aí eu te falo malzão dessa pessoa. Ele até dá um exemplo aqui no livro. Ele fala de Sim. um professor, né? Ele fala que a pessoa estava indo, resumindo assim, que a pessoa estava indo para uma aula, aí encontrou um amigo que falou, esse professor é péssimo, ele ainda é meio tarado. Falou um monte de coisa ruim daquele professor. E a pessoa ia começar uma aula. Ela nunca tinha visto esse professor antes. E ela já vai assim, com aquele, né, aquele nariz torto, assim, com aquela sensação de, nossa, deixa eu ver se ele é isso mesmo. E acaba que ela começa a achar que aquele professor é ruim, aí começa a espalhar que ele é tarado, que não sei o quê, enfim. Eu não lembro os detalhes da história. Eu sei que ela sai do curso, um curso que poderia trazer coisas maravilhosas para a vida dela, né? Ela poderia se beneficiar daquilo, era um curso que era uma coisa importante, um sonho para ela fazer. Enfim, dá tudo errado por conta da palavra. Ou seja, aquela pessoa que falou para ela em primeiro lugar matou o professor, matou o curso, matou tudo. Então, as palavras são muito poderosas. Raiva, ciúme, inveja, ódio, eu não gosto nem de ficar falando essas palavras, mas elas todas são, esses sentimentos todos são expressados através das palavras. E as fofocas, que a gente vai falar só sobre isso no final, tá? Que é uma coisa que meio que todo mundo faz quase que todos os dias e que a gente tem que se ligar que é uma coisa que realmente não é boa para ninguém, né? Ele faz uma analogia muito interessante sobre a fofoca com os vírus do computador, mas depois eu conto. Vamos para a segunda parte e depois já vem essa da fofoca e aí a gente encerra, tá? Só uma coisinha aqui mais que eu anotei para finalizar isso, né? Tudo que a gente pode obter através das palavras, que são essas coisas boas, o sonho mais belo, ou essas coisas ruins, destruir tudo ao seu redor. Ele fala que o que damos é o que recebemos. Então, amor gera amor, insulto gera insulto. Gratidão gera gratidão, egoísmo gera egoísmo. Precisamos prestar atenção ao que a gente está dando, porque é o que vai voltar. Não tem outra fórmula. Isso aí é um fato que a gente já tem que se conformar e que é muito bom, pode vir a seu favor, se você se conscientizar disso e usar isso da melhor forma possível, né? Ou seja, dando amor, dando as coisas boas para receber isso de volta dos outros. É muito difícil alguém te insultar e você dar amor de volta, ou é muito difícil alguém te dar amor e você dar um insulto de volta, né? Agora aqui, a segunda parte, é o compromisso que ele fala, né? Que a gente recebe esses feitiços, que podem ser bons ou ruins, e que a gente, então, quando a gente acredita numa pessoa, quando alguém fala uma coisa pra gente, implanta uma ideia, e você acredita naquela opinião, você acredita naquela pessoa, acredita naquela ideia, ali foi plantada uma semente e você faz um compromisso com aquilo. Você cria uma crença, você começa a ter aquilo como uma verdade dentro de você. E ele fala que a gente tem que quebrar esse encantamento quando a coisa for ruim e fazer um novo compromisso. A verdade é o que quebra o encantamento. Só a verdade pode nos libertar. As mentiras só trazem malefícios. E ele fala, ser impecável com a palavra é usá-la na direção do amor por você e da verdade. Foi o que eu falei aqui agorinha. Isso é o mais importante. Então, quando tiver aquela semente ruim lá, o que a gente tem que fazer? Buscar a verdade. Peraí, fulano falou isso para mim. Deixa eu ver se isso é verdade.
às vezes fala uma coisa sobre a gente, ele até dá esse exemplo, né? Você é feia, você é burra. Aí você começa a achar que você é feia, que você é burra. Mas para pensar um dia, eu sou mesmo feia? Eu sou mesmo burro? O que é ser feio? O que é ser burro? E você vai encontrar a verdade e vai ver que aquilo era só uma semente podre, né, Kel? E é Quer o falar alguma coisa que antes de eu seguir? e é o que eu estava falando ali, né? Que é apenas a opinião de uma pessoa. E você não sabe também, além de que, se blindar, ser imune, né, a isso. Então, o amor próprio e a conexão com quem você realmente é, com a sua essência, com toda a sua autenticidade, né, é o que vai nos blindar contra né, sair absorvendo as opiniões alheias e as pressões sociais e o que acham que você porque os pais gostariam, né? Então seguem direções totalmente diferentes do que realmente se realizariam, do que realmente realizariam o seu coração. Então, assim, primeiro se blindar e dois, quando você for escutar uma opinião de alguém sobre algo ou alguém, né, alguma outra pessoa, você não sabe também qual é a intenção que essa pessoa falou. Por exemplo, no caso lá do professor, que a menina ficou já influenciada pela outra que falou mal do professor. Você não sabe, é o que ele falou, você não sabe que dia essa pessoa teve, se ela projetou no professor a frustração dela, você não sabe se ela estava com medo, porque estava com raiva, estava chateada porque não estava aprendendo nada, você não sabe se ela queria se vingar dele por alguma coisa, sei lá, você não Isso que sabe ele qual era a fala. Às vezes intenção. ela tirou uma nota baixa, Exato. ficou com raiva, né? Você não sabe qual foi a intenção dela ao falar disso. Então não dá para se basear totalmente nisso. Você pode ouvir, guardar essa informação e ver se faz algum sentido, observar depois. Né? Mas você não pode simplesmente absorver. Por isso que eu tanto falei do espírito crítico, de aprender a questionar, de aprender a falar, tá, ok, essa é a sua opinião, deixa eu observar aqui, né? Vamos ver. Ah, eu E acho que eu não quando se tratar de completei. você, prestar atenção como é que você está fazendo esse diálogo interno. Também falei isso. Né? E por Aham. último, a única coisa que eu queria comentar antes que eu esquecesse é sobre esse hábito de comunicação que ele fala aqui, que a gente acaba desenvolvendo vivendo em sociedade, né? Que é o hábito de mentir. Então, assim, que a gente deve sempre refletir qual é a energia que a gente está colocando na nossa palavra. Então, às vezes, a gente passa saia justa, situações chatas, né? Que a gente acaba, assim, fica pressionado, fala, putz, vou ter que falar uma mentirinha social aqui. A gente até chama, né? Mentirinha social, white lie. E assim, quem nunca, né? Só que a questão é, agora que a gente está tomando consciência realmente disso, da gente frear isso, refletir, realmente, assim, evitar isso ao máximo. Né? Porque tem uma frase da psicologia que fala: o que você fala é tão importante quanto como você fala. Então, será que não tem um outro jeitinho de você falar isso sem ter que necessariamente mentir? Ou será que você não pode sair pela tangente ali, ou mudar o assunto se for uma coisa desagradável, a pessoa te pressionou, você não está querendo falar aquilo? Enfim, muda o assunto, não fala, mas evitar realmente sair falando, usar de forma irresponsável a palavra, porque as nossas palavras, a gente está vendo aqui o quanto tem poder. Né? Ele fala isso no início do Isso livro, no faz. início era o verbo. A É, palavra é Deus, ele fala isso, né? isso eu Está na achei Bíblia forte até. também. É, verdade. No início era o verbo. Eu vi essa frase como de uma forma diferente. Falei, é mesmo, gente. Você podia até procurar aí para ler a Tudo. frase certinha, Tô Kel, bem procurando, no tô comecinho. procurando. Uhum. Porque realmente, cara, eu pensei, gente, quando ele fala que através da palavra a gente manifesta tudo, aí É. eu lembrei dessa frase. Falei, realmente, no início era o verbo. E aí a Kelly vai completar aqui agora o resto da frase, que traz essa conotação de que a palavra realmente é tudo, né? Sim. Não, ele falou Aqui, que no Kel. livro do Gênesis, né? Ele fala na criação do universo, ele fala, no início havia o verbo, e o verbo era E o com verbo Deus, era e o com verbo Deus. era Deus. Liu, peraí, vamos Seja cuidar para a tudo. gente não falar juntas, senão atrapalha para o Spotify. Então, isso daí ele fala que pela palavra a gente expressa o nosso poder criativo, assim como Deus no início da criação do universo. Então a gente tem que lembrar disso, né? Porque somos microdeuses, somos pedacinhos ali, cada um de nós tem uma chispa divina, né? A ser desenvolvida, né? Em Uhum. toda essa nossa trajetória aqui na vida. Mas isso é mais um aprendizado importante que vai refinar a nossa alma, a gente tomar esse cuidado realmente e buscarmos ao máximo sermos impecáveis com as nossas palavras, né? Pessoal, estamos acabando aqui. Tem algumas pessoas fazendo perguntas. Guardem as perguntas para o finalzinho. A gente já vai acabar e aí a gente vai ouvir um pouco vocês. Aí é bom vocês já estarem com a pergunta formulada, porque aí vocês só copiam e colam, sei lá, aqui, e aí fica bem dinâmico, tá? Só para terminar, então.
Ah, eu só acho que eu não terminei ali uma hora que eu estava falando da autoestima e tal, que um divisor de águas para mim foi quando eu percebi, eu fiz exatamente isso que ele fala no livro, que é perceber o que era verdade. E antes eu ficava buscando a aprovação dos outros. E aí, gostou? E aí, tava bom? E aí, o que você achou? E aí, não, e ficava esperando as pessoas me aprovarem. E aí teve um certo momento que eu falei, cara, eu gostei, eu achei que ficou bom, eu posso melhorar que eu achei, entendeu? Porque a gente Exato. sabe o que a gente pode dar, qual o nosso potencial, o quanto que a gente podia ter ido. Então, não precisa se cobrar tanto, mas a gente está sempre buscando a maestria, né? Então você fala, tudo bem, isso foi o que eu pude dar agora, mas eu ainda posso melhorar. Ou então, cara, acho que eu mandei bem, acho que foi suficiente. Ou então, cara, eu arrasei. E a gente achar isso suficiente. Porque aí o comentário dos outros é só um complemento, né? É bom a gente ouvir os outros também, óbvio, mas a gente não fica tão suscetível à palavra do outro, sabe? Eu acho que isso Fortalecer, é importante de é, dizer. Fortalecer o nosso próprio bom fortalecer a senso, o nosso nossa próprio voz critério. interior. É, por Exato. isso que eu falei, né, no Esse foi início, o dessa pulo do importância gato. de não se perder ali no sonho coletivo, porque se você está conectado com você mesmo, se você está coladinho ali na sua autenticidade, na sua verdade do seu ser, né, simplesmente sendo, aí você, né, isso te torna imune a todo esse resto. Ao que ele chama de inferno. É. Total. A esses medos, esses padrões aí negativos, né? Que infelizmente a gente vai ter que ir aprendendo a negar, a não se perder naquilo, não se confundir com aquilo, que é quando a gente perde a nossa autenticidade, a gente se perde E da a gente gente mesmo. para de Você fica buscar essa influenciado pelo que aprovação as pessoas do acham que é outro. legal, que as pessoas esperavam, né? O que está Uhum. na moda É, fazer, o que está legal de falar. Enfim, foi dito. vamos Vamos acelerar seguir esse aqui para finzinho aqui. finalizar. É, Então, o mau uso dessa força dá o estado de dúvida e medo, que eu falei agorinha, e a gente faz o mau uso dessa força contra os outros, né, ofendendo, xingando, aquilo tudo que eu falei também, ou contra nós mesmos, que é muito triste a gente se tratar assim. Durante a pandemia, eu tive um super insight. Quando eu achei que todo mundo ia morrer e tal, eu percebi, eu estava meio que me despedindo de mim mesma, e eu falei, caramba, nossa, por que a gente se trata tão mal tantas vezes? Por que a gente é tão duro com a gente mesmo? Por que a gente não sente o que eu estava sentindo naquele momento todos os dias? E eu passei a sentir todos os dias. Antes eu só sentia às vezes as coisas boas, a gratidão por ser eu mesma, sabe? E isso é muito importante. Na verdade, isso é o mais importante, porque através desse auto-amor é uhum, que é esse auto-amor que vai determinar o que você vai entregar para o mundo. É uhum. através desse auto-amor que você vai agredir o outro ou não, que você vai dar amor ou você vai dar egoísmo, ou você vai dar, qual era a outra palavra aqui? Um insulto, ou você vai dar gratidão, né? Você vai distribuir coisas boas se você tiver esse auto-amor. É igual que eu estava falando aí esses dias nos meus stories. A gente só tem inveja quando a nossa vida tá ruim. E a gente só insulta os outros e só entrega coisas ruins para o universo quando a gente não tem esse auto-amor. Então vamos prestar atenção nas palavras que a gente joga para a gente mesmo. E o terceiro mau uso é um mau uso inconsciente. Esse é o terceiro e último. Que é aquele dos pais, ou de um amigo que falou uma bobagem, mas que te doeu, que você absorveu, ficou machucando. A pessoa que fez aquilo, falou aquela besteira, mas ela não teve noção da importância que foi para você ter ouvido aquela palavra dela, sabe? E aí ele diz que nesse caso a gente tem que perdoar, porque eles não sabem o que fazem. Eu achei isso bonito também. Exatamente, é, Né? sim. Agora, para finalizar, vamos entrar na fofoca, gente? Na não fofoca, na real, né? Porque ele diz que a fofoca é o mais puro veneno. Que ele compara a fofoca com um vírus de computador, que na verdade, o vírus ele carrega uma informação danosa, né? Ele vem com uma coisa venenosa e contamina aquilo tudo e ainda espalha para os outros. E aí gera uma corrente venenosa infinita que contagia as pessoas e gera uma coisa muito ruim para o mundo, de uma forma geral. A gente não quer contribuir com isso. E ele fala, ele questiona, né, por que a gente faz essas fofocas? E ele diz que a gente se sente melhor ao ver que os outros se sentem tão mal quanto nós. E que a gente não quer ficar sozinho no inferno. A gente não quer ficar sozinho
sozinho no inferno. E que a miséria gosta de companhia. É por isso que a gente faz fofoca. Olha que motivos péssimos. Vamos cuidar desses motivos? Vamos cuidar para a gente não ter esses motivos? E vamos prestar atenção quando a gente estiver falando do outro. Que feitiço a gente está jogando? Eu achei legal ele falar essa coisa do feitiço, porque fica fácil da gente lembrar, né? Que feitiço que a gente está jogando no outro? Que feitiço a gente está jogando na gente? Você está consciente desses feitiços? Que é o terceiro mau uso, é o inconsciente, né? Então a gente tem que trazer para a consciência que a nossa palavra tem muito poder, que é através dela que a gente manifesta simplesmente tudo nesse mundo, que ela expressa o que a gente é, o que a gente sente, tudo que a gente quer, tudo que a gente faz, tudo que a gente é. Então, que a gente pode usar isso de uma forma poderosa para construir, né, o céu na terra, para criar o sonho mais belo ou para destruir. Então, vamos prestar atenção nisso. Essa é a grande mensagem dessa live de hoje. E vamos distribuir palavras doces, declarações de amor, pedidos de perdão, coisas maravilhosas. Esse é meu recado, é o resumo de tudo que eu aprendi com esse primeiro capítulo. E prestar atenção se a nossa mente está sendo um terreno fértil para as sementes do bem ou do mal, né? Da luz ou da escuridão. Então, o auto-amor é também a solução. Se você está conectado com a sua essência, você não vai ficar se comparando com as pessoas, absorvendo opiniões, se influenciando tanto pelo externo. Você vai estar lá mais guiado por essa conexão com você mesmo, né? Com Deus dentro de você. Você vai estar mais realmente seguro e não vai precisar vender tanto a sua segurança para o externo, aquela coisa de depender do externo para estar bem. Você vai ter essa plenitude dentro de você e você vai se preocupar mais também com o outro, né? Então ele fala também que você se amar vai ser um termômetro para como você vai se preocupar em ser impecável com a sua palavra. Se você vai, sabe, realmente querer jogar, germinar por aí sementinhas do amor ou sementinhas que levam ao medo, levam à dor, né? Exatamente. Então ele falou para a gente cuidar dessas sementes e ver o que a gente está germinando em nossas mentes e ao nosso redor, né? A Morgana falou ali, Morganinha, nossa amiga querida, e todo mundo que está aqui, né, falando várias coisas legais ali. Mas ela falou uma coisa muito interessante: pessoas feridas ferem pessoas. Tem até aquelas frases, né, que são famosas. Então, assim, eu não lembro agora a sequência, mas uma delas era essa, né? Pessoas feridas ferem pessoas. É bem Tem aquela isso. frase também que eu nunca lembro o nome da pessoa, mas que é: quando Pedro fala de João, sei mais sobre Pedro do que sobre João. Mas eu não sei se é João, Exatamente. não. É tipo isso, deu para É pegar o tipo espírito isso. da coisa. Isso também é importante. Às vezes você está fazendo uma fofoca, crente que está arrasando, e a pessoa está pensando: você está falando isso dessa pessoa, o que você vai falar de mim? Eu não posso confiar em você. Você está passando essa mensagem de que você não é confiável. E se você está falando do outro, por que você não vai falar de mim? Sabe? Sim. Então, na Cabala, nesse episódio da Cabala do Pod Ellen, o Shmuel Lenli, que foi o nosso convidado nesse dia, ele fala para a gente não participar, a gente não colaborar para aquela fofoca nem se difundir e nem para ela acontecer. Porque só de você ouvir, você já está participando, você já está... precisa ter alguém para ouvir, né? Quem quer fofocar precisa de um ouvinte. Então, não seja esse ouvinte, não seja o que vai difundir isso, o que vai propagar alguma coisa ruim sobre alguém. Porque E às vezes a gente pode no fundo, só... tá fazendo um grande mal para você mesmo, né? Porque o outro alguém é você. Como a Kel falou, somos chispas divinas. Falou na outra live. Nós somos chispas divinas, nós somos pedacinhos de Deus, somos pontos de vista do mesmo Deus. Então, a gente agredir o outro a gente agredir a gente mesmo. E o que a gente joga para o outro é o que volta para a gente. A terceira lei de Newton. Não tem como fugir disso. Vamos trazer isso para a nossa consciência. Muito legal, né? E tem umas pessoas comentando aqui, Lio, acho que a gente podia ler ali rapidinho, né? Vamos, pode ler. Eu ia comentar uma coisa, mas esqueci, porque eu fui ler o comentário ali e me perdi do que você estava no finzinho ali do que você estava falando. Isso aconteceu comigo algumas vezes também, porque é muito tentador. As pessoas ficam escrevendo e depois não dá para ler, né? Eu vou salvar a live, mas depois os comentários somem. Espero que a Toti esteja printando tudo pra gente. A Toti sempre printa, hein, gente? Então, não achem que a gente não vai ler. A gente talvez só não vai conseguir ler tudo agora. Mas mandem aí, chegou a hora de vocês mandarem uma perguntinha pra gente desenvolver um pouquinho mais, para saber se for alguma dúvida. Perguntaram aqui, que eu vi passando, que é o se omitir também faz
também é Faz ruim. parte da mentira. Isso. Eu acho que depende do contexto, né? Porque, assim, Uhum. tem certas situações, lembrei que eu estava falando, que você falou da fofoca, né? De como cortar. Que, às vezes, você pode simplesmente não participar, você estava falando de não participar, e às vezes é uma pessoa muito empolgada, e você não quer ser aquela também certinha, Corta a desagradável, onda. corta a onda, exatamente. Então você só fala assim, e ri, e muda o E assunto, muda o dá de assunto. boba, muda o assunto, entendeu? Finge que não viu e tal, vai, deleta, demonstra assim que não me interessei muito e muda o assunto, finge que você lembrou de uma coisa para falar ali, É, né? Enfim, não precisa também ser é. aquela assim, ai, não fofoca, não vou, É, né? é Tipo, verdade. não pode Que é meio fofocar, que a chato. Cabala falou que isso aí é igual, né? A gente fica muito. Isso aí é igual assassinato. Aí a pessoa tá só contando um negocinho, sabia que ela casou com aquele fulaninho ali, não sei o que. Isso tá assim. Não, porque isso aí, né? Então a gente também não pode ser chato, senão a gente. Não é? A gente vai ver. Vem a pessoa toda empolgada. Não, é igual assassinato. Vai virar o É um Chatonildo ali de pouco. galocha, Não dá. entendeu? A gente Então, tem que ter um menos. jeitinho, né? Por Um isso que eu. jeitinho Exato. para Então a gente escapar tem aquela disso. coisinha ali, aquela diplomacia que faz parte. Ou então até Muda o assunto. compensar, falar, eu uso isso às vezes. A pessoa falou alguma coisa, eu falo, mas por outro lado também, né? Ele está se esforçando, acho que ele está gostando, acho que, Isso, sabe, você pode compensa, ser. você Isso. traz, você faz a pessoa, você Olhar leva com a opinião da compaixão. pessoa para um outro, você leva o olhar da pessoa para um outro lugar, É. exatamente. Dá um Sabe? olhar E de ela tá ali compaixão ali. ela É, tá ali por algum motivo pessoal, vendo uma coisa muito negativa, e você fala, entendo. Você não fala, mas é. você fala, te entendo. Exato. Mas você já parou para pensar que também ele tá se esforçando, né? Às vezes ele não chegou exatamente aonde você queria, mas, pô, isso foi um movimento legal de começar. Ou então, pelo menos ele ajuda lá os cachorros. Sei lá, você lembra alguma coisa boa da pessoa, entendeu? Ou então, assim, você não sabe o que ele tá passando, né? A gente nunca Isso, sabe o que a pessoa tá boa! passando. Boa, Ninguém Kel. sabe o sapato, aonde tá apertando o sapato do outro. Alguma coisa assim e É, pronto, e muda o assunto, o né? Carlos Agora, de Veiga omitir. fala isso, né? Nosso querido professor também tem live aqui com ele. Ele fala. Tem live lá no Ellen Jabur, não aqui no Tools. Que inclusive a gente tem que trazer ele, né? Vamos. Ele fala, eu não sei. Quando alguém vier falar alguma coisa para você, você fala, eu não sei. Que quer dizer isso? Eu não sei o que É. essa pessoa está passando, eu não sei de onde ela veio, qual foi o contexto. Você pensar sempre assim, eu não sei. Isso É. eu guardei E aí, como a para a vida. Karina estava falando, né? Karina querida, beijo. Ela estava falando de omitir, né? Se seria mentir. Eu acho que depende do contexto, porque nem sempre também dá para a gente sair só omitindo quando você tem uma relação muito íntima. Então, se eu estou numa relação muito íntima ali com a minha irmã, com o meu namorado, sei lá, né? Com os meus pais, enfim, vai ser estranho eu ficar também omitindo. Então, a É. gente tem que questionar. Mas depende, aí eu acho que depende do contexto. Não é, acho que não é o mesmo peso de mentir, mas dependendo pode ser, né? Eu acho que tem que Então, ver a assim, intenção. é, Acho que tem que ver a é, intenção, né? é, A intenção é ajudar. Você acha que se você omitir, aquilo vai ficar melhor? Ou você acha que se você omitir, aquilo vai ficar pior? Às vezes você precisa se colocar também. Às vezes você precisa omitir uma opinião. E outra, é, aquilo que a Kel falou agorinha, tem o como falar, né? isso, Você pode falar, a gente não precisa também só achar tudo lindo. Ai, não, todo mundo é maravilhoso. Não, todo mundo é legal. Não é, a gente sabe que não é, é. né? Assim, no fundo é, porque somos chispas divinas, mas nem sempre a gente está no nosso melhor, a gente está conectado com essa chispa. Então, eu acho que usar isso também é positivo, né? Por isso que eu acho que depende muito do contexto, né? Porque, assim, dependendo da situação, né, isso vai ser proativo ou não. Não dá para a gente falar assim, generalizando, né? Depende muito do contexto. O É. Luiz, olha, o Luiz Wolff, querido, falou que adorou, que aprendeu bastante com a gente. Olha que esse livro foi fundamental para ele. Ele me falou, nossa, meu livro de cabeceira e tal, e que bom que deu para a gente acrescentar, né? Que bom, gente. A gente fica muito feliz, né? Lê mais aí, Lil. Vê se tem alguma pergunta ou algum comentário que a gente Rapidinho. perdeu. É porque eu tinha perdido o fio da meada, agora eu lembrei. Da gente falar com jeitinho. Então, às vezes, você pensa uma coisa ruim da outra pessoa, assim, uma coisa não tão positiva, você quer dizer que a pessoa é ciumenta, por exemplo, sei lá, né? Aí você fala, eu acho que às vezes ela fica um pouco insegura, então ela age com ciúmes, dá para perceber. Isso é um jeito suave de você dar uma opinião que não é tão boa sobre alguém, né? Então, usar também essas palavras de um jeito melhor. Lembrei, era só para finalizar. O que você Aham. falou, Kel? Para eu ler o quê? Não,
Tem mais alguma Eu coisa tava aí? vendo aqui se tinha alguma coisa rapidinho pra O gente, pessoal está mas o pessoal tá só elogiando, falando agradecendo. que fez altas reflexões A Gabi e estavam com agradeceu que a gente saudades. voltou. É, que legal. Olha lá, ó. Oca House, eu faço isso direto. Compenso mal comentário compensando com elogio. Isso, ótimo. Isso é Ó, uma boa também. o Luiz Alguém ali Volpe, falou. esse livro Ah, tem ensinamentos básicos, mas atemporais. É a sim, maior verdade mesmo. Eu já li o livro exatamente. todo, tá, gente? Eu já É. li um tempo atrás, eu estou relendo com vocês e é de fato maravilhoso, é bombástico, poderoso. Eu não, vou te falar que eu já conhecia, já tinha ouvido falar bastante dele, ele é famosinho, né? Mas eu não, eu tô tendo a oportunidade de só ler agora, realmente, que eu tô com uma fila de espera aqui. É, mas assim, me surpreendeu, muito legal, tô amando. Ainda não acabei de ler não, mas tô amando. São coisas Vamos ver. que a gente pode trazer para a nossa vida prática, né? Sim, São coisas básicas para a gente pensar e trazer para a prática. Isso é que é o bom. sim, Eu acho que a gente exatamente. pode ir finalizando, É, porque são 9 horas, né? sim. Para não ficar muito longo, para o pessoal ficar com aquele gostinho de quero mais. Ó, pessoal, terça-feira que vem, Toti, printa, por favor, para a gente ler tudo, tá? Terça-feira que vem, estaremos aqui mais uma vez. A gente vai ler o segundo compromisso, juntinho de vocês, no mesmo horário, às 20 horas. Depois escrevam para a gente para dizer se vocês estão gostando desse novo dia e horário. A gente achou que fluiu bem, tinha bastante gente aqui também, então eu acho que vocês gostaram, né? Melhor do que no fim de semana, que a gente fazia aos sábados, lembra? Para a gente tá sendo melhor assim, né, Kel? Terça-feira, Uhum. às 20 É, horas, esse horário acho que tá legal, todo mundo já chegou do trabalho, né? Ó, sim. minha palavra é gratidão. Vocês são maravilhosos e me ajudando com a recuperação. Que bom. Um monte de gratidão aqui, Eu tava maravilhoso. lendo Só aqui, eu até me palavras perdi, lindas. eu me perdi Todo aqui um mundo pouco. praticando o uso da palavra, né? Das palavras Sim, boas. obrigada pelas Obrigada, pessoal. palavras lindas. Olha lá, a Márcia Scherbe também, que está com a gente desde o comecinho. Menina, que saudade de vocês. Vocês arrasam, amei muito. Obrigada. Nós é que agradecemos. Tem vários recadinhos ali que a gente vai ler tudo depois, tá? Mas a gente agradece muito de coração. Foi muito bom estar aqui com Foi vocês. E que bom, né, que a gente mesmo. voltou com esse super livro que está sendo, assim, precioso. Então, que a gente possa praticar isso aí, ó. É isso Tools aí. for Life, né? E Ferramentas para terça-feira a gente tem trazer para a mais. vida. Terça-feira tem mais. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Muito obrigada mesmo. Vocês são super fiéis, super queridos. A gente sente esse calor e a gente quer retribuir essa energia maravilhosa. E vamos crescer juntos, vamos nos fortalecer juntos, vamos para frente, vamos subir essa ladeira junto, tá? Eu vou postar a live agora. Deixem seus comentários ali. Vocês sabem que é importante esse negócio de algoritmo para divulgar para as outras pessoas que não puderam estar presentes. Se você assistir isso no YouTube também, curta, compartilhe, manda para aquela amiga que está precisando ouvir isso, manda para aquele fofoqueiro de plantão como quem não quer nada. E a gente se vê na próxima. Obrigada, Kelzinha. Te amo Obrigada, muito. Li, eu também te amo muito. E amo a nossa comunidade. Também. Beijo, Uhul! pessoal. Tudo Até está de terça que volta! vem. Até Beijo. terça. Beijão! Tchau.